Oi pessoal, não esqueçam de ativar lá o sininho e se inscrever no meu canal. Gostaria que vocês prestassem atenção na letra desse louvor, é só um pedacinho porque vocês vão entender no decorrer porque que eu pedi. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Tem muito a ver com minha história, a letra assim, tudo que diz esse louvor. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Já tiro, só um momento, mais um pedacinho, ó. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Olha o que Deus fala sobre mim, sobre você. Somos amadas por Deus. Ele cuida da gente, né? Diz que forte sou, com tua fraqueza em mim. Pessoal, por que eu coloquei o início dessa letra? Essa letra, ela fala muito comigo. Eu acho que fala um pouco de toda a trajetória que eu vivi de vida, né? E que eu acredito que eu não esteja na metade de tudo que eu vou contar pra vocês ainda. Eu finalizei um ciclo que chama Mãe, assim, explicando pra vocês de tudo que eu sentia, dificuldade de perdão. Perdoar é muito difícil, não é fácil, mas a gente consegue se a gente está determinado, se a gente entende que esse sentimento faz muito mal pra gente. E agora também eu quero falar pra vocês como que tá a minha mente, a minha cabeça na situação que diz sobre pai. Nunca foi feito DNA, né? E eu descobri em um belo dia, assim, que ela não sabia, ou não quis falar, não sei exatamente o que passa na cabeça dela, não sei se ela sabe, pelo menos ela passou pra mim entender que ela não sabia quem de fato era o meu pai. E com a agravante de que um deles faleceu. Eu era ainda pequena e um deles faleceu, morreu e eu falei, Jesus. Aí pra mim ficou muito complicado, porque aí eu só tinha uma pessoa agora viva, e aí bate aquele medo, não tem jeito. O medo veio, o desespero, eu diria. E se foi exatamente o que morreu? Eu nunca vou ter a possibilidade de conhecer ele. Eu vou continuar com isso de nunca vou saber o que é ser abraçada por um pai, com sentimento de filha. E quando foi um belo dia, o ano passado, eu fui em um culto. E um culto evangélico. E sempre que inicio os cultos evangélicos, eles iniciam com louvores. E eu aprendi, gente, que louvor liberta, sabe? É que nem às vezes você não tá legal, você vai no barzinho, sabe? Você ouve uma música e você descarrega. É um sentimento parecido. Você não tá legal, você tá na best, sabe? E você põe uma música que aquilo ali toca o seu coração, te ajuda a rasgar mais ainda, te ajuda a chorar mais ainda. É o mesmo sentimento. E eu fui rasgar isso em um culto evangélico, né? Eu fui num culto e iniciou uns louvores, e aqueles louvores, gente, começou a falar muito comigo e começou a vir aquele sentimento, eu chorava, eu chorava, eu chorava. É igual vocês, assim, a pessoa que tem gente que ouve Maria Mendonça e se acaba. Tem pessoas que ouvem agora alguma coisa pintada, unha pintada, né? Eu não tenho acompanhado muito, mas eu já vi que olha a unha pintada e chora. Pablo, teve uma febre aí que colocava Pablo os vídeos e as pessoas choravam. O sentimento eu senti o mesmo, só que uns louvores evangélicos. Eu fui e no meio que tá passando os louvores, a pessoa começou a ministrar. Até a minha cunhada, Jenny, que louva lindamente. E ela começou a ministrar. E na ministração é falar durante a música, pessoal, para quem não entende. Ela começou a ministrar e ela falava bem assim: "Fala, pai, aba, papai". Gente, eu não conseguia falar. Eu travei e eu não conseguia falar e eu só chorava, eu só chorava. E eu não entendi. Aí eu perguntei, eu falei bem assim, eu sozinha no meu pensamento, eu falei, nossa Deus, por que eu não consigo falar pai? Gente, veio algo arrebatador pra mim. Naquele momento eu descobri que eu nunca tinha chamado pai.
E eu nunca tinha me dado conta disso. Tipo assim, eu nunca havia liberado essa palavra para a pessoa que deveria ser liberada. E daí ela ainda falava bem assim: fala pai para Deus, Deus é seu pai. Só que, eu sentia a necessidade de ter uma referência. Para mim, naquele momento, não era o suficiente. E eu não consegui, eu travei, eu travei. E eu vim para casa muito triste nesse dia. Muito, muito triste. Eu chorei muito lá que o olho inchou. E eu cheguei em casa e hoje eu aprendi a orar. Orar nada mais é que conversar com Deus. E eu aprendi a conversar com Deus. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com Deus. Eu cheguei, eu falei bem assim: Deus, se tiver algo em mim que tem te incomodado, que tem me afastado de ti, me mostra. E eu vim triste, mas eu não relatei essa situação para ele. E naquele momento não. E daí, só que lá no culto, eu culpei Deus. No que eu não conseguia falar, aí eu falei, mas só pensei, gente. Eu não falei, eu pensei bem assim: nossa Deus, eu nunca chamei pai. Como que pode isso? Como que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor sabe que é importante para mim isso. E quando eu cheguei, eu fui ter essa conversinha com ele, aqui em particular, nós dois. E nessa noite ele me deu um sonho, gente. No sonho eu desci uma rua e era como se fosse uma data comemorativa, como se fosse festa. A data era festa, como se fosse um Natal, vamos dizer assim. E eu entrava dentro de uma casa e dentro dessa casa tinha uma família. Era a família do rapaz que morreu, meu suposto pai. E tava o pai dele sentado. E eu entrava e abraçava o pai dele, o pai de Val. Eu vou falar o nome dele, acredito que eu não vou ter problema com isso. E tava sentado o pai do Val. E eu abracei ele. No sonho eu abracei ele. E quando eu olhava pro lado no meu sonho, aparecia um rapaz e esse rapaz era Jesus. E eu olhava para ele perplexa, porque no sonho eu sabia que era Jesus. E eu pensava comigo no sonho: como que eu vou me dirigir a Jesus? Vocês não têm noção, é Jesus. Como que eu vou me dirigir ao próprio Deus? E eu fiquei muito surpresa nisso, ver uma mulher e se ajoelhou nos pés dele. Ele falava: levanta, não precisa tudo isso para mim adorar, não precisa de tudo isso. E a mulher levantou e uma outra perguntou bem assim para ele, eu intacta, parada, tipo, perplexa num sonho. Como que eu estou diante do próprio Deus? Para mim era magnífico, né? E ele olhou para mim. Gente, para mim no sonho somente aquilo já seria o suficiente para mim. Se ele só olhar para mim já é o suficiente. Ele olhou para mim. No sonho ele falou bem assim: fala. Aí eu fiz assim com o braço e tava a família do Val toda sentada. E eu falava bem assim: são esses? A minha família? E Jesus falava bem assim: é. Aí ele falou bem assim num sonho, gente. Nessa mesma noite que eu vim, que eu conversei com Deus, que eu vim da igreja, eu tive esse sonho. Ele falou bem assim: você perguntou para mim o que que você tem feito que tem me desagradado. Ele falou bem assim: a dor que você tá sentindo aí tá acabando comigo. Ele falou bem assim: você já faz anos que você sente essa dor da falta do pai. E ele falou: quanto a ele eu não posso fazer mais nada, porque ele morreu. E para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo vai ser muito difícil acreditar, assimilar nisso. Assimilar, isso é a minha verdade. E nesse sonho, Jesus falou para mim que meu pai era Val. A pessoa que... o rapaz que morreu, não que estava vivo. E ele falou bem assim: quanto a seu pai eu não posso fazer mais nada, ele já não tá aqui.
Ele morreu e só que eu preciso que você me perdoe, né? Porque eu sou seu pai agora. Eu que sou seu pai. E ele falou mais. Ele falou: já tentei mostrar pra você de todas as formas que eu sou seu pai. Só que com você não funciona assim. Eu tive que vir no seu sonho pra te falar isso. E eu falei pra Jesus bem assim: Jesus, eu posso contar para as pessoas como você é? Ele falou bem assim: pode. Então é outra parte que é muito polêmica. Que no meu sonho, que Jesus apareceu pra mim, o próprio Deus apareceu pra mim. Ele não é nada aquela coisa linda de quadros de parede que as pessoas põem. De branco, de cabelo verde, cabelos loiros, olhos verdes e cabelo loiro. Ele não é nada assim, gente. Jesus, que apareceu no meu sonho, ele era negro, baixinho, aproximadamente 1,60 m, 69 por aí. Moreno, bem negro mesmo, lábios grossos de negro, pele negra, cabelo duro mesmo, cabelo de pichain mesmo. E baixinho, ele tava com a bata, como se fosse essas batas que padre usa, uma veste branca com um cordãozinho amarrado na cintura. E assim, o ano passado, eu fui curada e tratada de mais uma coisa que me machucava muito, a ausência de pai. Isso era algo que me machucava por dentro, me feria, me rasgava, me destraçalhava. O fato de nunca ter tido pai, nunca, isso me acabava. Isso era uma dor imensurável. Eu não sei explicar pra você a dor que eu sentia por essa ausência. Era algo muito necessário pra mim. Como eu falei, a parte masculina, ela começou a ficar muito mal vista por mim. E o ano passado eu consegui a tirar toda essa dor, todo esse desespero, toda essa gana. E eu nunca fiz DNA até o momento. Se Deus preparar, se porventura tiver a oportunidade de vir saber, porque é muito gostoso você saber de qual que é a outra parte. Eu já tive essa curiosidade, tipo, quem que é a outra parte da minha família? Porque você pode levar coisas da outra família, você pode levar algumas coisas que veio de lá e eu não conhecia os dois lados. Eu sei quem é vovó, eu sei que cor vovó é, eu sei o tamanho de vovó, eu sei da força que vovó tem, eu sei do tamanho de amor que vovó tem. E tudo são referências, então gostaria muito de saber, de conhecer a minha outra referência, o outro lado da minha história. Isso eu sempre tive comigo, mas assim, aquela sensação de culpar até a Deus que eu tinha até o ano passado, isso passou. Graças a Deus. Então, assim, eu fui liberta de mais outro sentimento ruim. Então, hoje eu também não consigo mais, não culpo mais minha mãe por isso. É lógico que é muito chato você não ter na sua certidão de nascimento, no seu RG, o nome do seu pai. Tipo, na parte que tá pai, desconhecido. Isso incomoda, sempre me incomodou. Mas, galera, é muito gostoso você ser liberta de sentimentos que te matam, é um câncer. Gente, a falta de perdão é um câncer e ela vai te matando, ela vai te corroendo. Então perdoa, seja rápido, se liberta. Se liberta desse sentimento, que esse sentimento machuca, ele destrói, ele sana, ele acaba com a gente. Eu não sei de quem que vocês têm mágoa, não sei o que mágoa que tá te corroendo, te machucando, ferindo, fere Deus, fere o próprio Deus. Ele falou pra mim, essa sua dor, esse sentimento que você sente dentro de você tava acabando comigo, porque ele quer salvar a minha vida. Eu quero ser salva, mas com esse sentimento a gente não chega a lugar nenhum. Não bom. Então, pessoal, se libere, perdoa, seja livre, seja livre. E o perdão liberta. Pessoal, vou encerrar mais esse ciclo, tá? A ausência a falta de pai, a dor de não ter pai. Vou colocar esse título, a dor de não ter pai. Essa dor passou, graças a Deus. Jesus me libertou desse sentimento ruim. É cancerígeno. A falta de perdão é cancerígena. Não vale a pena. Até a próxima. Amanhã, o 11º capítulo. Não percam, pessoal. Até amanhã.